Olá, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou Keila Batista, professora de História, vocês já me conhecem, né? Então vamos para mais um assunto desse nosso momento de retomada, né? Esse nosso momento de nivelamento que já está quase chegando ao final. Então, o nosso assunto de hoje, né, é sobre os maias, né? Nós começamos na aula passada a ver, né, a estudar sobre essas civilizações, né, pré-colombianas, né, que se estabeleceram na Mesoamérica, civilizações muito ricas, né, que deixaram os europeus, né, que chegaram no nosso continente muito surpresos, né? Então, hoje nós vamos estudar sobre os maias. Na verdade, os maias, eles foram os primeiros, né? E quando se estuda maias, astecas, incas, a gente sempre acaba estudando os maias por conta aí de ser uma civilização muito rica, né? Muito vasta também. Só que aí tem algumas diferenças, né? A gente, semana passada, nós vimos algumas questões acerca dos astecas, né? Os astecas, eles foram uma civilização muito grande, né? Um império, na verdade, porque os astecas, eles formaram um império centralizado na figura do imperador, né? Os maias, não, eles foram povos, né, que já tinham uma certa autonomia aí com relação às cidades, tá? E os maias, eles tiveram, então, um período bem clássico da sua história, né? Conhecido como período clássico, e também um declínio, né? E aí, quando os europeus eles chegaram na América, os maias eles já estavam vivendo esse momento de declínio, tá bom? Então, a gente vai entender um pouquinho acerca dessa civilização. E o momento do contato, esse encontro, né, de europeus com essas civilizações, a gente vai ver de fato quando nós formos estudar sobre o processo de conquista, tá bom? Então vamos lá, né? Acerca dessa civilização, né? Né? Era a mais antiga dessas civilizações pré-colombianas, como eu falei para vocês, localizada na península de Yucatán, sul do México, atual Guatemala, né? Sul do México atual, e Guatemala e Belize. A sociedade maia começou a se formar por volta de 700 a.C. e não se constituíram em um império centralizado, desenvolvendo-se em torno de centros urbanos autônomos, tá bom, pessoal? Então, aqui é onde a gente tem a diferenciação. Aí nós vamos ter cidades-estados, tá? Independentes, né? Lembrem lá da Grécia Antiga, que a gente tem, né, as cidades-estados. Então, aqui também nos maias, a gente vai ter, então, essa independência, tá? Esses centros urbanos, né? Como eu disse para vocês, eles vão impressionar os colonizadores que chegam, né, os europeus, justamente por conta da tecnologia, né, das construções, das estradas, de toda a questão que vai reger as cidades, tá bom? Como eu disse para vocês, né, as pessoas tinham essa ideia de indígenas, né? Indígena é uma coisa muito ligada à natureza, uma coisa selvagem, e essas três civilizações a gente estuda na história para perceber que, de fato, nós tivemos grandes reinos, grandes civilizações na América, né? Não só, quando se fala de história, a gente não só se referia à Grécia, a Roma, a essas histórias, né, pré-história europeia, mas também do nosso continente, né, e civilizações altamente desenvolvidas. Mas vamos lá, né? Com relação à organização social dos maias, né, a sociedade contava, como eu disse, em cada cidade-estado, com uma autoridade máxima de caráter hereditário, né, dita Alaixe Winichi, né, ou homem de verdade. Nós estamos aqui falando de línguas indígenas, né? O Alaixe Winichi designava, então, os chefes de cada aldeia, né, que desempenhavam, então, funções civis, militares e religiosas, né? A suprema autoridade militar era eleita, então, a cada 3 anos. A nobreza maia incluía todos os dignitários, além de sacerdotes, guerreiros e comerciantes. E aí, pessoal, a gente tem outra característica também dessas sociedades antigas, assim como os astecas, que era uma sociedade bastante rígida, né? As camadas sociais compostas eram bastante rígidas, então,
com relação aí à composição, né? O poder político era teocrático. Pessoal, e aí na história, o que seria esse poder teocrático, né? Seria o poder na mão de um rei, né? Que representa também uma extensão de Deus, né? Então, o rei, ele representa a ligação do povo com Deus, mas também, além desse poder religioso, é o poder administrativo, o poder político, o poder militar, tá? Então, em uma sociedade teocrática, né, o poder hereditário, sendo que a posição social era dada, então, pelo nascimento. Aí a gente tem uma distribuiçãozinha, a família real, ocupante de postos do governos e comerciantes, os trabalhadores especializados e servidores do Estado, e os trabalhadores braçais e os agricultores, né, que como muitas sociedades aí é a maior quantidade da população, tá? A gente tem aqui também uma organização social, né, uma pirâmide, a gente sempre fala, né, de pirâmide social para se analisar a composição social, então a gente tem lá a figura do Supremo, né, do homem de verdade, então dessas cidades, estados, né, independentes, a gente tem os sacerdotes, os nobres, os comuns e também os escravos, né? Que assim como os astecas também a gente tinha aí esses escravos por guerra, né? Esses escravos que eram vencidos e eles eram tragos também aí para os sacrifícios humanos, né? Que a gente também vai ver que, assim como os astecas, eles praticavam esses sacrifícios, tá? Dentro da cultura, né, maia, como a gente sempre fala, né? Das questões culturais. Com relação à economia, né, agricultura, como a gente via, né, essa agricultura, relacionada aí à questão dessas cidades, praticavam a caça, a pesca, a criação de animais, né. Desconheci, então, a atração de animais, o arado e a roda, né, uma questão assim que se tem muitas teorias de conspiração, né, quando se falam das construções das pirâmides, dos templos, né, como se levavam pedras pesadas, grandiosas, né, para cima, como é que se fizeram essas construções, se não tinham animais, né, não se conhecia uma atração, então, assim, questões que as pessoas criam muitas teorias de conspirações, falam de ETs, né, para designar aí acerca dessas civilizações, tá, pessoal? E aí a gente tem também, né, a questão da tecelagem, cerâmica, cestaria, tá bom? Milho, né, essas questões aí da agricultura. Realizavam, né, o comércio de curta e longa duração através dos chamados putúnias, né, os comerciantes que faziam, né, o diálogo aí entre essas cidades. E aí a gente tem também, né, aqui a questão da religião, né, os maias eles viviam nesse universo mágico, governado então por vários deuses, né, tinham vários deuses, várias crenças, com relação a esses sacrifícios, né, eles acreditavam que era preciso sacrificar seres humanos para garantir, então, a sobrevivência tanto dos deuses como das pessoas, né? Isso evitaria a energia humana, isso enviaria a energia humana até os deuses e, em troca, eles próprios seriam recompensados com o poder divino em geral, né? E costumavam, então, sacrificar os prisioneiros, escravos e crianças, né? Então, a gente tem aí essa prática, geralmente o coração era arrancado enquanto a pessoa estava viva, né? A cabeça era arrancada, a gente tem o sacrifício humano aí dentro dessas práticas religiosas, tá bom, pessoal? A gente tem aqui algumas questões dos deuses, né? Os deuses cultuados. A gente tem o mais conhecido, né? Que era o conhecido Quetzalcoatl, né? Que era o serpente. A gente tem alguns relatos assim nas literaturas, né? Porque os maias eles têm a escrita que a gente vai ver já, então esse deus ele se ressalta muito dentro dessa escrita maia, tá bom? E aí a gente tem também a cultura, né? Dentro da cultura a gente tem a arquitetura, né? A gente tem o Tikal, que foi o centro urbano mais destacado, com belas gravações, né? A gente tem algumas pirâmides, algumas construções que a gente vai ver aqui, o Tikal, né, Guatemala, então a gente tem aí esses sítios arqueológicos, né, como eu disse para vocês, né,
dentro dessa arquitetura criada, então, pelos maias, os templos. Pinturas também tiveram grande prestígio, com a pintura, a decoração de muros, cerâmicas, ilustrações de documentos e tudo mais. E também aqui, pessoal, a escrita matemática, astrologia e etnologia, né? Porque quando se fala de maias, a gente lembra muito de uma questão que surgiu de que o mundo iria acabar em 2012, de acordo com o calendário maia, né? Então, a gente tem uma questão do calendário maia, que ele era muito preciso e era um calendário cíclico, né? Que os maias, eles acreditavam que um período terminava para começar outro, então as pessoas começaram a dizer que o mundo ia acabar no final de 2012, né? O cinema explorou também essa narrativa, então os maias, eles vêm trazer, né? Eles trazem essa questão desse fim, né? De um ciclo. E as pessoas acabaram trazendo mais, falando aqui da civilização, né? A gente tem esse sistema de escrita, né? Que eles vão desenvolver. No campo da matemática, eles têm aí de acordo com a contagem, eles têm o número 0, que é uma coisa muito importante, né? Porque algumas civilizações a gente não tem o 0, e eles trazem 2 calendários, né? O sagrado, né? E o outro aí que vai ter como base o movimento, então, da Terra ao redor do Sol, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ter astrologia, né? Astronomia também muito desenvolvida, questões científicas, né, tecnológicas muito desenvolvidas aí por essas civilizações, tá? Aí a gente tem aqui a questão do número, né, e também a questão da escrita, e aqui a gente tem, né, os 2 calendários maias, né, os calendários aí que, como eu disse para vocês, eles eram muito precisos, né, de acordo com observações da natureza, né, observações dos astros, né, e os calendários, como eu disse, eles eram muito precisos, né, e esses calendários dessas populações, dessas civilizações, eles também ajudaram, né, um pouco aí nesse processo de conquista, né, porque para eles também era o final de um ciclo, né, e aí a civilização maia, ela entra no declínio por vários fatores, né, a gente tem uma crise, falta de alimentação, guerras, né, as cidades começam a guerrear, e quando os europeus chegam, então, os maias, eles já estão num processo de declínio, ok, pessoal? Então, vamos lá para o nosso exercitando. Bem simples. O poder na civilização maia era realizado por um representante chamado de Alashi-Winichi, que era visto pelos maias como um representante dos deuses na Terra. O Alashi-Winichi concentrava o poder para as funções civis, religiosas e militares dos maias. Essa forma de governo é conhecida como teocracia, democracia, autocracia, ditadura ou anarquia. E aí, pessoal, qual será a nossa questão correta? Claro que temos a teocracia, né? Essa forma de governo, onde a gente tem uma representação tanto religiosa como política, administrativa e militar, ok? Pessoal, não esqueçam, então, de acessar a nossa plataforma, pesquisem mais acerca dessas civilizações que existiram, né, antes da chegada do europeu na América, né, e infelizmente foram dizimadas, foram apagadas. Então, até a nossa próxima aula. Tchau!